A missão de Derrite de equiparar facções a terroristas expõe contradições do discurso, mas consegue fortalecer a oposição dos governadores. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Então, para que as mudanças que atestem o papel dessa casa e o nosso compromisso com esse combate, eu quero que o relator possa fazer esse anúncio e a nossa expectativa é até o dia de amanhã construirmos o diálogo com as lideranças da casa e votarmos o projeto, quem sabe, no dia de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Bom, seguindo aí a pauta do mês, talvez, né, a segurança pública, tal, levantada depois da operação no Rio de Janeiro, e vamos lembrar que uma semana antes, foi um time muito curioso, inclusive, uma semana antes o governo tinha, através do ministro Lewandowski, mandado o projeto, né, da antifacções, e o Hugo Mota presenteou aí a oposição com um projeto que seria de importância do governo, ao Guilherme Derrite, né, ligado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Derrite veio com a missão ali, né, aquilo que a direita levanta de equiparar facções a grupos terroristas, etc. No final, me parece que ele conseguiu desagradar todos, né? Todo mundo. As coisas ainda estão tramitando, o texto ainda vai ser mudado, etc e tal, mas o que possivelmente seria um trunfo, agora não parece ter sido tão triunfal para a imagem de Guilherme Derrite, né? Então, ele vem num movimento confuso, assim, curioso, porque ele sai da Secretaria de Segurança, se licencia para ser relator. Sabe aquela piada, chegou agora e quer sentar na janelinha? Ele foi. Sentou na janelinha. Aparentemente ele caiu da janela. Na minha impressão, ele comprou a ideia do Hugo Mota de que ele seria o verdadeiro Capitão Nascimento. Que ia lá e que ia... Deslumbrou. Não, pois é, ele caiu no papo da sereia, as sereias Lira, Cunha e Mota, e no fim, como disse o Guilherme, desagradou todo mundo. Eu vi que, inclusive, ele ter adiado, ter feito 4 relatórios e postergado as discussões, isso é até uma questão se o texto vai ser votado semana que vem ou não, né? Mas uma das questões que mais apareceu é que houve uma pressão dos demais governadores do Sudeste aí, presidenciáveis do Centro-Oeste, para que o relatório fosse adiado, para desgastar um pouco a imagem do Derrite, para não consolidar uma vitória para o Tarcísio. Então há um movimento já de uma certa ruptura, de Caiado, Ratinho, de desgastar o Derrite, porque eles ficaram com a impressão que o Hugo Mota quis dar um prêmio para o Tarcísio, do tipo, a gente consegue aqui elevar o nome dele não só para Senado, mas pensando até numa sucessão do Tarcísio para governador do estado, caso o Tarcísio seja candidato à presidência. É que eu acho que o Derrite tinha uma missão meio impossível, assim, com a relatoria desse projeto, porque, ao mesmo tempo que ele vai equiparar as facções criminosas a organizações terroristas, que era um grande debate, que ficou na boca de todos os governadores de direita desde a operação no Rio de Janeiro, também se falava dessa descentralização do combate ao crime organizado para fortalecer a pauta desses mesmos governadores, sobretudo do Tarcísio, e manter essa pauta muito aliada aos governadores oposicionistas ao PT. Só que assim, se você vai equiparar as facções criminosas a organizações terroristas, no mundo inteiro, quando você pensa em combate ao terrorismo, que não é uma preocupação brasileira, mas é uma preocupação de muitos países do hemisfério norte, sobretudo, ela é feita pela União, pelo Executivo Federal, né? Essas prerrogativas são dadas, inclusive, a braços do Exército, órgãos de inteligência. Se você está priorizando a descentralização, é uma contradição em termos, né? Você não consegue conciliar um combate ao terrorismo descentralizado nos estados, né? Então, eu acho que o texto, ou a tentativa de costura desse texto já é meio natimorto. Por isso que sempre teve uma grande dificuldade de costurar alguma coisa que fosse consensual. Tanto que essa parte da equiparação foi tirada, essa necessidade de permissão dos governadores para a apuração da PF também, uma vez que isso poderia criar uma proteção dos poderes locais em relação a aliados políticos, né? A atuação da PF, em muitos sentidos, atua de maneira mais hierárquica, então ela consegue ter uma visão, principalmente para a apuração de crimes relacionados a políticos e tal. Então, claro, até o governo tentou colar um pouco como se fosse uma reedição da PEC da blindagem, não vai ter o mesmo efeito, não tem a mesma mobilização, mas desgasta um pouco da imagem do Derrite. Mas eu acho que essa missão que foi dada para ele era uma missão muito difícil de resolver mesmo. Eu acho que o texto por si não poderia ser consensual, até porque esses dois valores eles são antagônicos. Então eu acho que ele vai entregar um texto que vai ser arredondado pelo Senado. E talvez isso seja o movimento do governo agora. Vamos votar, vamos aprovar o texto, tentar caracterizar isso como uma vitória, uma vez que a gente pautou essa PL, e a gente tenta no Senado, onde o governo tem um trânsito muito melhor com o presidente, com os demais senadores, aproximar o texto da versão original do Lewandowski, e aí sim caracterizar ainda mais como um projeto do governo. Mas é isso, né, cara? Enquanto o projeto
e quem pegasse a sua relatoria fosse pró-governo ou pró-oposição, ele trata do problema das facções criminosas, etc e tal, o interesse dos governadores e o interesse do Derrit era manter essa questão das polícias dos governadores e tal, e não Claro. centralizar isso no Poder Executivo. Era o que a tal. PEC da Segurança Pública advogava, né? Então é quase como se fosse uma anti-PEC da Segurança Pública nessa PEC. De verdade, assim, talvez isso tenha matado um pouco, inclusive, a parada de equiparar grupos terroristas, etc, porque você começou a colocar muita coisa ali. Eu suponho que, no final disso tudo, isso vai enfraquecer essa PL ao ponto dela não ter nenhuma grande mudança, sabe? No final ela vai servir pra absolutamente nada, porque se debateu outras coisas. Inclusive o Derrit chegou a falar uma coisa, tem uma frase muito estranha, que ele falou, não, eu não vou mais equiparar, ele voltou atrás, né? Falou, não vou mais equiparar as facções a grupos terroristas. O que a gente vai fazer, penalizar como se fosse um grupo terrorista. Mas não é isso aí mesmo, né? Como assim? Então, assim, ele me parecia um pouco perdido ali pra que time que ele tava jogando. Agora, em termos eleitorais, o Derrit, eu tive uma impressão, e aquela foto daquele jantar de Lira e Cunha com o Derrit, acho que também me fez acreditar mais nisso enquanto eu escrevia a pauta, é que foi uma tentativa de lançar duas candidaturas essa semana. O Tarcísio para a presidência e o Derrit para o governo. Sim. Porque o Tarcísio voltou a falar. A gente não sabe se isso é bom ou ruim para ele, né? Deslanchou, né? Com essa história de um novo CEO. O Brasil precisa de um novo CEO, essa é a propaganda dele, aparentemente. E isso cola, isso realmente cola. Agora, o Derrit meio que embananou, embora ele tenha, como vocês disseram, lançado o nome dele, eu acho que mostrou aquilo que nós já falamos aqui, a intransigência, que não cabe muitas vezes na política. Eleitoralmente, e para essa estratégia de, nossa, nós precisamos lançar alguém que fique no lugar do Tarcísio aqui. Eu acho que aqui no programa a gente sempre falou da possibilidade do Derrit, né, tal, que era muito mais famoso do que, inclusive, o vice do Tarcísio, que até hoje eu não sei o nome. mas enfim, para esse sentido, eu acho que sim, mas aí eu acho que ele mostrou uma fraqueza que antes não se sabia, que é da inoperância política dele, assim. Exato. Dele conseguir ser vencido, maleado, enfim, um cara meio incompetente no jogo político, que bom, você vai pegando isso com o tempo, né? O tempo, Ele é um político jovem, assim por diante. Só que aí tu vai botar esse cara de governador? Pois é. Nesse sentido, o Nunes é um político muito mais competente do que o Derrit. Quem diria que a gente falaria Nunes e competência, né? Cara, eu tô impressionado com o que eu acabei de falar. Esquece, eu não vou falar mais nada no programa. Não, mas eu concordo, assim, eu acho que a questão do Derrit, a inexperiência do Tarcísio, em algum sentido, como político, né, ele tinha sido ministro, tinha trabalhado no Departamento Nacional de Transporte e tal, até nas gestões da Dilma, mas ela foi vencida por uma campanha intensa do Bolsonaro, né, ele já era o ministro mais conhecido, provavelmente o mais aprovado, e o Bolsonaro encampou o Tarcísio como seu governador em São Paulo, ele chegou aí pro segundo turno com o Haddad, venceu uma hegemonia do PSDB de décadas no estado. Agora, o Tarcísio não tem a mesma capacidade de transferência de voto do Bolsonaro. Eles não são figuras do mesmo tamanho. Acho que nunca nem vão ser, mesmo o Tarcísio vence uma eleição para a presidência. Acho que o Bolsonaro representa algo maior nesse quadro de renovação da direita brasileira. Eu não estou falando isso como uma coisa boa, mas ele representa. Ele é a transição política da direita brasileira nos últimos 10 anos, indiscutivelmente. O Tarcísio não tem esse tamanho. E assim, eu acho que a operação do Derrit, ela é mais segura no Senado. Quer dizer, eu não estou falando que ele vai ser eleito, mas ele precisa vencer uma eleição que é disputada com muito menos protagonismo, com muito menos campanha, e ele passa a ser um nome mais conhecido em todo o estado. Ele já é o secretário de Segurança Pública, agora à frente de uma PL que tem movimentado as discussões da política nessa semana, num momento que a segurança pública é pauta. A questão passa a ser, se o Tarcísio for candidato, um nome mais preparado, e eu não estou falando isso de novo como uma qualidade, mas o nome mais pronto é o Nunes, né? Seria até natural o prefeito de São Paulo, apoiado na sua reeleição, que não pode se candidatar a prefeito novamente nas próximas eleições, ser o candidato a governo do estado. A gente já viu essa operação algumas vezes e, na maioria das vezes, bem sucedida, né? É uma conta que faz sentido, até pensando que os melhores resultados que o PT colheu na última eleição foram na capital. Então, você está colocando alguém que naturalmente pode ter um arco de alianças construído no interior por essa proximidade do Tarcísio e dos grupos bolsonaristas e pode vencer uma resistência do eleitor da capital, mesmo que o Nunes não seja o prefeito mais aprovado dos últimos anos. Mas ele venceu a eleição, venceu contra o Marçal, o outsider, e venceu contra o Boulos, que já estava na sua segunda candidatura, e venceu no segundo turno por uma margem confortável, né? Então, assim, eu entendo o Nunes uma candidatura muito mais segura. O único ponto é a rejeição do eleitor bolsonarista mais tradicional em relação ao nome do Nunes.
Isso já apareceu na eleição na capital, e isso pode se intensificar no interior, e aí o Derrite naturalmente seria um nome muito mais aceito em cidades do interior paulista, né? Mas assim, no final das contas, eu acho que o movimento do Tarcísio é que vai mover todas as placas tectônicas aí, né? Se ele for candidato à presidência, o PT, pelo visto, estuda lançar o Alckmin, entendendo uma janela perfeita para vencer a eleição no estado. E parece que se o Tarcísio for disputar a reeleição, o PT pressiona para o Haddad ser candidato. Puta, mas é para enterrar, né? Mas ele talvez tenha mais votos que o Márcio França, né? E eu acho que o medo do PT é o Márcio França perder por muito, né? E eles querem que o Haddad consiga pelo menos 35% dos votos, que isso pode significar uma aprovação e votos maiores para o Lula no estado, né? Então, o Haddad de novo serviria como bode expiatório para encaminhar uma derrota por um placar mais próximo para o Lula no estado, o que pode significar uma vitória nas eleições presidenciais. Pô, mas se o Derrite depende de uma movimentação do Tarcísio, é melhor já avisar para ele para voltar para a secretaria. Porque assim, o Tarcísio ele tem um bom trânsito, enquanto político assim ele consegue ser competente, com os projetos que se propõe a fazer, etc e tal, mas o Tarcísio ele peca na questão do desafio eleitoral que o político passa. O Tarcísio quer eleições que ele já ganhou, que já tá fácil, ele quer ser o ungido, em vez de disputar uma eleição como todo candidato se propõe a fazer, né? Sim. Ele não vai botar a cara a tapa. O exemplo do Marçal eu acho que é o mais emblemático, que ainda que ele tenha batido com o Bolsonaro ali inicialmente, quando o Bolsonaro começou a flertar com o Marçal e o público bolsonarista foi na onda do Marçal, tal, a eleição do Nunes era a segura de se fazer e ele foi no seguro, no fácil, no que já estava acordado. Se o Derrite se mostrando incompetente e assim, ó, as raposas vão olhar e falar, esse cara aqui não vai segurar o rojão, ele também não vai comprar a briga do Derrite, assim. Além do Derrite, tem mais... Quantos correm no páreo? É Nunes, Derrite e André do Prado, né? E o vice, o Felício. Eu vi, feliz que... Já sabe que ia também, né? Mas também acho que... mas também é... Ontem apareceu foto no Twitter do Maluf, hein? A gente podia ter um retorno aí do Dr. Paulo. O Dr. Paulo tem aparecido mais, foi à Sala São Paulo, foi cortar o cabelo, acho que podia voltar, né? Eu votava. Se ele porque o sobrinho dele lá que ele quer emplacar, mas não consegue. Família Maluf aí vai morrer com o Dr. Paulo, infelizmente. Você tava falando do Derrite, eu fiquei pensando, o caminho mais seguro para ele seria o Tarcísio se candidatar à reeleição e ele de vice, né? Seria o caminho natural, assim. Ele tem 41 anos, republicanos e PP faziam uma aliança no estado, pode até se pensar numa candidatura pelo PL em 2030, governador pro Derrite. Seria a bola segura pros dois, né? Tarcísio reeleito, Derrite vice. O Tarcísio já tem tamanho para indicar o vice. Ele gosta muito do Derrite, acho que se ele tivesse que apontar um substituto não pensando no pragmatismo, seria o Derrite. Não, eles são parceiros. Exato, e seria ele comprou brigas dentro da corporação da polícia por conta do Derrite, que não é a figura mais benquista, pelo que se noticia aí. Então acho que seria o caminho mais tradicional, assim, o Tarcísio já abriu mão da candidatura, até muita gente já falou isso nos últimos programas, o Tarcísio não me parece alguém disposto a disputar e perder a eleição para a presidência. Ele quer ir para a presidência com chances reais de vencer, assim, e hoje o cenário é desafiador, apesar dele ter voltado a se movimentar nesse sentido, eu acho que a tendência hoje, né, é que ele continue candidato ao governo do estado e pense nas eleições para 2030, e aí a escolha do Derrite como vice faria todo sentido. Talvez isso vá provocar um rompimento mais amplo com o Kassab, e há essa preocupação do PSD, né, a possibilidade do PSD apoiar, ou pelo menos se manter neutro em relação ao PT em 26, acho que se fortalece se o Kassab se sentir desprestigiado nessa composição de chapa, né? Porque ele seria escanteado tanto em composição partidária como em protagonismo, né? A gente estaria falando de uma chapa militar, vai? Derrite não tem, é um policial e um ex-militar compondo uma chapa para o governo do estado e escanteando um pouco esses operadores da política mais tradicional que ajudaram muito o Tarcísio a ser eleito em 22. Falei do Bolsonaro, mas outra figura central para a eleição do Tarcísio, tanto em 22 como para prefeituras em 24 no interior, foi o Kassab, né? O Tarcísio não tinha esse traquejo político, o mesmo traquejo político que o Derrite não tem, só que o Derrite não tem um Kassab, ele vai contar que o Tarcísio seja o Kassab dele, né? O Tarcísio tenha cancha suficiente para fazer essas articulações caso essa possibilidade de Senado ou vice se desenhe de fato. Acho que o único drama é, se o Derrite não é o candidato ao Senado pela direita e o Eduardo Bolsonaro, pelo visto, ou é presidente ou preso, ou exilado nos Estados Unidos, quem é o candidato da direita ao Senado pelo Estado, né? Os nomes vão começando a ratear. Não vai ser o Nunes, que não vai abandonar a prefeitura para isso, e aí começam a aparecer nomes de deputados, outros nomes que talvez não tenham a mesma popularidade e nem a mesma aceitação do grupo bolsonarista.